quando não utilizar a dexmedetomidina? Sou Rafael Neves, médico veterinário anestesista. Por que eu escolhi esse tema? Porque a dex ainda é um fármaco que as pessoas, algumas amam e outras têm um certo receio, talvez pelo desconhecimento farmacológico da medicação. Quando não utilizar a dex? Mas o que é a dex? O que é a dexmedetomidina? Ela fica no escopo, tá? Ela fica encaixada dentro das medicações pré-anestésicas. Então, o que são as medicações pré-anestésicas? É um grupo de fármacos utilizados para, como o próprio nome está dizendo, antes da anestesia geral. Tá? Ou seja, para o preparo do paciente para uma anestesia. E dentre esses grupos farmacológicos da pré-medicação, existe os tranquilizantes, os sedativos, os benzodiazepínicos, os analgésicos, tá? E os anticolinérgicos. E então a gente pode, tem bastante fármacos que a gente pode utilizar no preparo desses pacientes para uma anestesia, seja ela dissociativa, seja ela geral. Dentro desses grupos, então, estão um grupo específico que são o grupo dos sedativos. Tá? Dentro do grupo dos sedativos, nós temos farmacologicamente os alfa-2 agonistas. Tá? E aí é onde se encontra a dexmedetomidina. Então, a dexmedetomidina ela é um alfa-2 agonista. Tá? E aí, o que isso tem a ver com tudo isso que eu estou conversando? Alfa-2 é um receptor pré-sináptico. Tá? Então, entre um neurônio e outro, eu tenho um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. E aí, no meio, a fenda sináptica. O receptor alfa-2 fica na base do pré-sináptico. Quando ele é ativado através de um alfa-2 agonista, ele diminui o influxo de cálcio para o botão terminal. Isso, como consequência, vai diminuir a liberação do neurotransmissor deste neurônio, no caso, a noradrenalina. Então, trocando em miúdos, quando eu utilizo um agonista alfa-2, ele, ao ser ativado, ele diminui a liberação da noradrenalina na fenda sináptica. Tudo bem. Qual o efeito da noradrenalina, então, para os órgãos efetores? Por exemplo, para o coração, ela tem um efeito de ativação desse receptor beta-1. Então, com a ativação do receptor beta-1, você tem uma atividade aumentada do coração. Como eu tenho, de novo, uma ativação do receptor alfa-2, tá? Diminuindo a liberação da noradrenalina, por consequência, diminuindo a estimulação do receptor beta-1, eu tenho como um dos efeitos principais desse grupo uma bradicardia. Tá? Então, esse é um evento muito clássico. Que mais? Bom, os alfa-2 não fazem só a bradicardia. Tá? Eles fazem parte de um grupo de miorrelaxantes. E esse miorrelaxamento vem em decorrência de ações centrais. Tá, ok? Então, o alfa-2 ele atua a nível central, promovendo um miorrelaxamento intenso, bem intenso. Então, o miorrelaxamento do paciente é muito interessante, dependendo do que você quer de benefício dele. Tá? Ele promove sedação, bem diferente dos tranquilizantes do Acepran. Tá? O Acepran ele faz uma tranquilização muito levinha, muito levinha. Agora, a alfa-2 seda. Para quem já usou, sabe bem essa diferença que eu estou falando. Tá? Ele ceda, o paciente quase dorme efetivamente. Nos tranquilizantes, não. O paciente fica desperto, ele fica observando o ambiente. O alfa-2 seda bem, o paciente fica quase dormindo, tá bom? Então ele faz o miorrelaxamento, ele faz a sedação e ele tem efeito analgésico? Tem. Tá? Os grupos dos alfa-2 têm efeito analgésico, sim. Mas é uma analgesia mais visceral.
tá? Não tem muita ação como analgésico somático, pele, subcutâneo ou músculo. É uma analgesia mais visceral. Então, nós já temos 3 pontos interessantes deste grupo que eu posso usar em benefício do meu protocolo, do meu procedimento para o meu paciente, né? Sedação, analgesia e miorrelaxamento. Tem um custo isso, né? Tem um preço a ser pago nesse processo. Como eu já expliquei um pouco sobre o mecanismo de ação, o grupo dos alfa-2 ele vai promover bradicardia. E aí, essa bradicardia, ela tem, ela pode provocar alguns efeitos. Eu gosto de fazer uma analogia como um motor de um carro, tá? Talvez a maioria de vocês que estão aqui me ouvindo não saiba muito bem o que é um carro com carburador. Né? Hoje os carros têm injeção eletrônica, o motor trabalha muito bem, mas na minha época, motor a carburador, e quando ele estava mal regulado, o motor trabalhava num ritmo muito lento, né? Ele ficava trabalhando com o motor muito lentamente. Então ele ficava brincando aqui com barulhos, ele ficava trabalhando com um ritmo mais baixo, tá? E eventualmente é observado nesses carros falhas nesse ritmo. Então ele faz ele vai falhando e volta, vai falhando e volta. Transformando isso para DEX e para um efeito bradicárdico da DEX, a gente está falando de bradicardia. Tá? E aí, essas pequenas falhas que acontecem no motor do carro, o coração faz isso eventualmente. Tá? É o que nós chamamos de bradiarritmia. Então ele está lá. Tum, 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 tum. Ele vai trabalhando num ritmo mais lento e esse ritmo mais lento faz com que ele possa desenvolver em um momento ou outro umas bradiarritmias, tá ok? Porque ele está trabalhando num ritmo bem lento. E o que é esse ritmo lento, essa frequência cardíaca baixa? Para quem não está acostumado, realmente assusta. Não vou mentir, eu me assustei muito no começo, tá? A gente está falando assim, imagine um paciente que você avaliou antes da pré-medicação, essa frequência cardíaca estava em 80, 100 batimentos por minuto. Imagine você trabalhar com um paciente depois da sua pré-medicação com a utilização da dexmedetomidina, o paciente trabalhar 40 batimentos por minuto. Tá? Para quem não está acostumado, isso realmente assusta, mesmo na manutenção anestésica. A gente observar um paciente ficar trabalhando a 40 batimentos por minuto, a 38 batimentos por minuto, às vezes a 35 batimentos por minuto, tem gente que não gosta e realmente no começo eu não gostava, tá? E a minha história com a Dex, ela começou de uma forma estranha. A primeira vez que eu fui ver alguém utilizar a Dex, utilizou a dose recomendada em bula pelo fabricante. E era um gato, tá? E eram doses extremamente altas. E esse gato ficou cinza, ficou acinzentado. Já vou explicar isso por quê. E aí é uma bradicardia muito intensa. E eu não gostei. E eu me tornei um relutante ao uso deste fármaco. E eu fiquei nesta relutância por quase mais de um ano. Até que eu decidi dar uma chance e estudar muito o fármaco. E aí conversar com pessoas que efetivamente trabalhavam com a Dex na rotina. E aí eu aprendi a trabalhar com ela. E com isso, hoje, ela é um dos meus fármacos de eleição para pré-medicação, desde que eu respeite as limitações dela. Por isso que eu estou fazendo essa live hoje, para mostrar para vocês, no meu ponto de vista, e fisiológico e farmacológico, porque quando eu devo não utilizar a dexmedetomidina. Tá? Então, eu tenho aí como alguns efeitos, como eu já comentei com vocês. Um deles, a bradicardia intensa, tá? Só isso? Não. A dexmedetomidina, ela ativa um sistema chamado ZDQ, tá? Zona deflagradora de receptores. É o que comanda, o que controla a emese ou o vômito.
Então, eventualmente, isso é muito mais evidente em felinos, em gatos, tá? Mas, eventualmente, cães também podem apresentar vômito ou emese pós-administração da dexmedetomidina. O que mais que ela faz? Diferente de um grupo precursor da dexmedetomidina, a xilazina, que só fazia esse tipo de efeito, né? Então, miorrelaxamento, sedação, bradicardia, vômito. Tanto é que durante alguns anos nós utilizávamos a xilazina quando a gente suspeitava que um paciente estava com conteúdo gástrico ou um corpo estranho não pérfuro-cortante, né? Alguma coisa assim, a gente queria induzir vômito, usava a xilazina para este fim. Hoje nós não utilizamos mais essa técnica de indução de vômito com alfa-2, tá bem? Pode induzir a dois efeitos secundários, né? Diferente da xilazina, a dex tem uma afinidade pelo receptor alfa-1. A xilazina tinha uma afinidade muito baixa a receptor alfa-1, tanto que a gente nem via quase efeito nesse tipo de estimulação. A dex tem uma afinidade bem maior a receptor alfa-1. E o que isso quer dizer? O receptor alfa-1 é um receptor localizado no músculo liso vascular. Quando eu ativo esse receptor alfa-1, o músculo tem como função a sua contração. Sendo em um vaso sanguíneo, né? No caso uma artéria, eu vou ter vasoconstrição. Tá? Então, olha que interessante. A dex agora, ela continua promovendo bradicardia, já expliquei o mecanismo, só que agora, diferente da xilazina, a dexmedetomidina, ela promove vasoconstrição, tá? Principalmente vasoconstrição periférica. Com isso, jogando o sangue para a vascularização central, aumentando, então, a pressão sistêmica do paciente, tá? Então, aí eu tenho um contrabalanço que fica interessante. Uma bradicardia induzida pelo fármaco com uma elevação da pressão sistêmica, tá? Então, uma coisa equilibra a outra. E aí algumas pessoas podem perguntar, Rafael, mas e essa bradicardia, ela não é prejudicial para o paciente? Olha, se você pensar em que se o coração trabalhar, imagine que ele está trabalhando 100 ADEX, a 100 batimentos por minuto, a 120 batimentos por minuto, trabalhando no seu ritmo, tá? Fazendo o seu papel de bomba, conduzindo esse sangue para o corpo inteiro, com uma dilatação vascular X. E aí eu uso a DEX, e esse coração começa a trabalhar numa frequência menor, com uma vasoconstrição, tá? Ou seja, o trabalho cardíaco aqui, o gasto energético do coração diminui, tá? E como a gente sabe que numa anestesia o gasto energético do paciente ele é muito reduzido, então esse tipo de bradicardia induzido pelo alfa-2 não é prejudicial para o paciente. Esse aspecto da frequência cardíaca, tá bem? Agora vamos olhar um outro efeito cardíaco, principalmente, induzido pela DEX, que é o seguinte, como a DEX promove estimulação alfa-1, ou seja, vasoconstrição periférica, elevando a pressão sistêmica do paciente, isso faz com que o coração tem, sim, mais dificuldade na ejeção do sangue a partir do ventrículo esquerdo. Por quê? Porque a aorta ela vai estar com uma pressão aumentada. Então, isso vai dificultar a saída de sangue do ventrículo esquerdo. Isso quer dizer que a dexmedetomidina ela confere um aumento do que nós chamamos de pós-carga. Tá? Então, ela dificulta a saída do sangue do ventrículo esquerdo. Tá? Então, elevando a pós-carga. Bom, em um coração sadio, em um coração de um paciente tranquilo, isso não tem muito problema, tá? Vamos falar de aspectos onde aí começam a entrar as contraindicações da dexmedetomidina, tá bem? E olha que interessante, essa diminuição da frequência cardíaca, né? Ele sai lá de 80, 100 batimentos por minuto, vem para uma frequência de 50, 40 batimentos por minuto.
obviamente vai fazer com que o fluxo de sangue passe mais devagar pelos tecidos, ok? Isso tem problema? Inicialmente você fala, nossa, deve ter algum problema. Não, não tem, porque olha que interessante, como o sangue vai passar mais lentamente pelos tecidos, a entrega de oxigenação para o tecido, ela fica até beneficiada, porque o sangue não passa muito rápido, tá? Ele passa mais devagar pelos tecidos e consegue entregar até mais oxigenação para os tecidos. Então fica até bem interessante nesse aspecto. E aí, então eu vou comentar algumas coisas que geralmente as pessoas fazem. Alguns erros que pode até algumas pessoas não considerarem como erros, mas eu vejo que dá para se melhorar muito observando estes pontos. Primeira coisa, para que você tenha um coração trabalhando mais lentamente e que você consiga utilizar essa frequência cardíaca baixa em benefício do paciente, acho importante que este paciente sempre esteja sobre uma oxigenação. Tá? Você tem que enriquecer esse ar que esse paciente está respirando para que você beneficie, então, o maior aporte de oxigênio para o sangue, por consequência, para os tecidos. Tá? Então, acho que algumas pessoas usam a DEX e deixam o paciente à vontade, né? Sedando, depois esperando recuperar. Eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado. Sempre que possível, coloque uma máscara de oxigênio, faça uma suplementação de oxigênio. Estou dizendo naqueles eventos onde o paciente ele não vai para uma anestesia geral, ele está só sendo sedado por algum motivo, né? Então, por isso que eu acho importante você beneficiar o paciente com essa suplementação de oxigenação. Acho um erro e uma falha nesse tipo de procedimento, tá bom? Outra coisa que eu acho um pouquinho complicado que algumas pessoas fazem, acham que a dexmedetomidina vai resolver todo o processo, tá? E não. Tá? Quando você utiliza somente a dex na sua MPA, provavelmente você deve estar usando uma dose mais elevada e não vendo muitos benefícios dessa ação fisiológica que eu estou explicando para vocês aqui. Tá? Então, não é que seja um erro, efetivamente, só utilizar a dexmedetomidina como medicação pré-anestésica, mas eu acho que fica uma lacuna, uma falha em todo o processo. Tá? Vou explicar agora como eu acho que você deveria utilizar a DEX em benefício do paciente. Mas vamos pontuar a live. Quando não utilizar a DEX depois de toda essa explicação que eu dei para vocês? Vamos lá? Primeira coisa, nos cardiopatas. Tá? Por que não utilizar a DEX nos cardiopatas? Calma, calma. Também não é assim. Não é toda cardiopatia que você não deve utilizar a DEX. Vou falar na principal cardiopatia em cães que a gente observa, que é principalmente aquelas cardiopatias onde há uma degeneração dos folhetos, tá? O ato ventricular direito, o ato ventricular esquerdo, onde há escape. Então, o famoso sopro cardíaco. Então, o sopro cardíaco é quando os folhetos valvulares, eles escapam e há um refluxo patológico, pela patologia cardíaca, um refluxo de sangue do ventrículo para o átrio. Isso faz com que ocorra um aumento de pressão atrial, tá bem? Então eu tenho uma diminuição da ejeção de sangue para a aorta, por exemplo. Então eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, ok? Muito bem, se você entra com uma DEX neste paciente, o que eu falei que a DEX promove nesse sentido? Uma vasoconstrição periférica, aumentando a pressão sistêmica, aumentando a pós-carga. Se eu tenho um coração que eu tenho um problema valvular de escape, como eu tenho uma pós-carga aumentada, há um aumento, um incremento da dificuldade da ejeção de sangue para a aorta. Com isso, como a válvula ela promove escape, há um aumento desse escape, aumento do refluxo de sangue do ventrículo para o átrio, aumentando ainda mais a pressão atrial. Tá? Isso não é legal para o paciente. Então, se for utilizar, tem técnica para isso. Tá?
eu tenho um pouquinho de receio neste tipo de paciente. Então eu pego leve. Tem técnica, a gente pode colocar DEX na infusão sem fazer essa medicação pela via intramuscular na pré-medicação, mas não vou entrar em técnicas específicas de anestesia em cardiopata, tá bem? Como eu estou falando no geral, vou deixar aqui então um recado. Tenham muito cuidado ao utilizar a DEX em paciente cardiopata. Rafael, como é que eu sei que o paciente é cardiopata ou não? Um bom exame clínico, um bom esteto, uma boa ausculta, clinicamente, geralmente nós conseguimos detectar sons que podem ser compatíveis com este tipo de alteração gerando sopro, tá? E aí você deveria solicitar ao clínico, que solicite ao tutor, que faça a avaliação cardiovascular pré-anestésica, ok? Então isso é importante sim. Quando você pensa em usar a DEX e você não tem condição de fazer um bom exame clínico ou sei lá por qual motivo, uma avaliação cardiovascular é imprescindível, tá bem? E aí já engatando nessa questão da avaliação cardiovascular, geralmente nós solicitamos para que se faça uma avaliação pressórica deste paciente, né? Que se avalie a pressão sistêmica desse paciente. Por quê? Já expliquei. A dexmedetomidina, ela promove vasoconstrição periférica, elevando a pressão sistêmica. E se eu tenho um paciente hipertenso, clinicamente hipertenso? Pode ser por uma cardiopatia, pode ser por uma doença endócrina, né? Um hiperadrenocorticismo, por exemplo, pode levar um paciente a uma hipertensão ou até uma hipertensão por estresse, tá ok? Como a DEX já vai elevar essa pressão sistêmica, muito cuidado neste paciente. Eu já tive pacientes que quando eu fui avaliar clinicamente, antes de pensar numa pré-medicação, era um paciente que eu bati o olho nele, ele tinha alterações de pele, como se fosse uma seborreia, um abdômen abaulado, a pele muito fininha. Eu falei, escuta, ele não tem hiperadreno? Eu falei, não sei. Eu até já dosei o cortisol, mas não deu muito significativo. Eu falei, tá, sabe, sobre uma live que eu já falei, feeling, né? Peguei meu monitor, peguei meu manguito, coloquei no paciente e aí aferi 3 vezes a pressão sistêmica desse paciente. 170 milímetros de mercúrio de pressão sistêmica ali em cima da mesa, na avaliação pré-anestésica. Mudou completamente minha conduta. Tirei a DEX do meu uso. Tá? Neste caso, usei até o benefício dos fenotiazínicos por ser vasodilatador e reduzir a pressão sistêmica desse paciente. Cuidado, avaliem um paciente de vocês, sempre, tá bem? Então, vamos lá? Cardiopatas, com refluxo principalmente, tá bem? Pacientes hipertensos, tá bem? Uma coisa que a DEX faz, ou que não é a DEX, alfa-2 agonistas faz, que é induzir hiperglicemia. Não tinha comentado isso. Todo o grupo alfa-2 induz hiperglicemia. Cuidado com os pacientes hiperglicêmicos, né? Os diabéticos. Tomem cuidado. Avaliem esse paciente, avaliem a glicemia desse paciente antes da pré-medicação, tá? Para que você tenha certeza de que você pode ou não utilizar esse grupo nestes pacientes, tá? E aí, uma outra variável que eu já comentei aqui, mais uma vez falando de coração, que são os pacientes que já apresentam sinais de arritmias e bloqueios, tá ok? Então, pacientes que na avaliação clínica, que é possível, uma boa auscultação, com um bom esteto, num bom ambiente, você avaliar o ritmo cardíaco. Tá? Então você pode já nesta avaliação pegar alguns pontos de arritmias. Obviamente que uma avaliação através de um eletrocardiograma, que é um dos melhores exames para avaliar ritmo do coração, vai te dar uma noção perfeita de que tipo de arritmia esse paciente está apresentando. Por que um paciente que apresenta arritmias ou bloqueios BAVs de primeiro, segundo ou até terceiro grau, né, VPCs, a gente tem que tomar um pouco de cuidado no uso da DEX.
Porque a DEX, como ela vai induzir uma bradicardia, e eu comentei que o coração trabalhando num ritmo mais baixo, ele pode ter essas arritmias e bloqueios aumentados, ampliados, tá? Ou seja, ela induz ou potencializa a presença de arritmias e bloqueios. Então, se o paciente já tem, você pode potencializar. Se o paciente não tem, ele até pode apresentar, tá? É regra? Não. Mas, para que você vai dar chance, dar sorte pro azar, tá? Então, um pouquinho de calma na escolha do uso da DEX nesse tipo de paciente também, tá? Parece muita coisa e fala, nossa, então não vou usar DEX de jeito nenhum. Pode usar sim. Avalie o seu paciente, tá? Pacientes rígidos, por exemplo, pacientes sadios, mesmo pacientes idosos que não apresentam nenhuma dessas restrições que eu citei para vocês, utilizem, já utilizei, utilizo sempre, tá? Hoje a DEX faz parte do meu escopo de medicações pré-anestésicas, sim, mas não só ela. E aí então vem a forma que eu trabalho com a DEX, tá? Muito, muito, muito improvável de eu usar a DEX isolada, sozinha, tá? Não. Mesmo com os fenotiazínicos eu já não usava, tá? Por quê? Porque quando eu associo ele a um outro grupo, que eu vou falar para vocês, primeiro benefício que eu tenho é a redução drástica da dose que eu utilizo hoje de dexmedetomidina, tá? E aí, associar ao benefício deste outro grupo. Esse outro grupo é o grupo dos opioides. Uso bastante, tá? Então, eu gosto muito de associar mesmo tranquilizantes ou a DEX com opioides, tá? E o meu opioide de eleição, hoje em dia, é a metadona, tá? Meu opioide de pré-medicação de eleição é a metadona. Com isso, eu tenho uma redução considerável na dose utilizada de DEX, e aí eu trago também o benefício do opioide em ser um analgésico potente, em sedar esse paciente, tá? Ele também ajuda a sedar o paciente, então eu tenho essa potencialização da sedação, então eu uso uma dose mais baixa de opioide, uma dose bem mais baixa de dexmedetomidina. E com isso eu tenho esse benefício fantástico de uma sedação intensa, a ponto de eu conseguir resolver vários processos de anestesia com essas duas associações, tá? Tá, mas só metadona não. Já fiz Dex com meperidina, tá? Cuidado um pouquinho com a liberação de histamina da meperidina, por isso que eu gosto da metadona, ela é sintética, não libera histamina, isso tem um benefício, tá bem? E aí, outras formas de se associar. Já fiz Dex, metadona e ketamina. Tá? Então, quando eu pego um paciente mais irracível, paciente mais agitado, o benefício da ketamina, ela ajuda bastante. Não utilizo dose anestésica da ketamina nessa associação. Eu utilizo microdose da ketamina. Então, eu coloco na mesma seringa, Dex, metadona e ketamina na mesma seringa. E aí eu tenho até um benefício da ketamina aqui na pré-medicação, que já utilizá-la como coindutora, por exemplo, para o Propofol. Vai me potencializar o Propofol na hora que eu for induzir esse paciente, então eu gosto bastante. E eu tenho utilizado em alguns casos, tá? Acho que ainda não tem nada em relação em literatura, que é colocar, às vezes, com a ketamina ou sem a ketamina, o uso da acepromazina, neste conjunto, tá? Então, Dex, metadona e acepromazina. Nossa, Rafael, mas um sedativo e um tranquilizante nessa mesma formulação, ela é bem interessante porque a Dex faz vasoconstrição periférica e a acepromazina promove vasodilatação por bloqueio alfa-1. Então, eu consigo... as doses são mínimas de acepromazina, tá? Eu consigo um benefício de um tranquilizante com um sedativo e um analgésico, usar doses ainda menores, tá? E com essa pequena vasodilatação que a acepromazina tenta induzir, ela diminui aquela hipertensão sistêmica inicial da DEX,
que acontece. Quem não está acostumado, a gente faz a DEX, a hora que vai colocar lá na avaliação pressórica no seu monitor, está lá batendo 160, 140 de pressão sistólica. Tá? Quando eu tenho colocado um pouquinho de Acepran, essa pressão não fica tão alta dessa forma. Tá? Uma outra associação que dá para ser feita, mas aí já geralmente fármaco de infusão, de manutenção no transanestésico, que é a utilização da lidocaína. Tá? A professora Elizabeth, da Ecosvet, né? Ela fez uma live muito interessante falando sobre um trabalho que comparou um grupo sem a lidocaína em infusão e com lidocaína, e a lidocaína tem uma ação vasodilatadora. Isso fez com que esse equilíbrio hipertensivo também ficasse mais equilibrado. Foi bem interessante esse estudo aí. Eu utilizo a lido em infusão já há algum tempo, então eu também vejo esse benefício citado por esse trabalho. Tá? Então, essas associações que nós fazemos junto com a DEX, isso beneficia muito em você utilizar doses menores da DEX, tá? E você conseguir uma excelente resposta aí no seu protocolo de medicação pré-anestésica. Obviamente que esse jogo farmacológico, você tem que pesar todos esses fármacos que você está utilizando, né? Então, paciente epilético, eu evito a ketamina. Tá? Um paciente como ontem, por exemplo, que eu fui anestesiar, uma laparotomia exploratória, onde eu não queria promover uma esplenomegalia induzida pelo fenotiazínico. Tira ele da jogada. Então eu tenho que fazer essa minha avaliação e esse meu jogo dos fármacos de medicação pré-anestésica. Tá bem? E quando você começar a trabalhar com essas associações, você vai ver quanto interessante vai ser e quanto vai ser reduzido a dose, por exemplo, do Propofol como um fármaco de indução. Tá? Uma redução drástica no volume de Propofol que você vai ter que utilizar para induzir esse paciente para ele ser intubado e mantido na sua técnica de manutenção inalatória ou TIVA. Tá? Então é muito, muito interessante esse benefício. E depois de tudo isso, ainda a gente tem um ganho, um plus do uso da DEX, que é a possibilidade da reversão da DEX. Tá? Então, no mercado, o fabricante ele também disponibilizou um reversor, o antipamezole, e em alguns casos é interessante a reversão do uso da DEX nesses pacientes. Tá? Aí vai muito assim, se você quer um paciente que ele acorde mais tranquilamente, mais lentamente, deixo ele correr, ou não, o tutor está na recepção, ele está esperando para ir embora, foi um exame rápido, foi um procedimento rápido, eu vou lá, uso o reversor, reverto a DEX, tá? Se você quiser reverter o opioide, ok, mas aí você tem que avaliar a questão de analgesia desse paciente, tá ok? Dá para reverter, né? Nós temos reversores dos opioides, total ou parcial, mas geralmente fica a critério mais de uma conversa até com o cirurgião ou com o clínico, da reversão ou não da DEX. Lembrando que a reversão ela deve ser feita no mesmo volume de administração da DEX em cães e metade do volume de administração que foi feito em gatos. Tá? Se eu for considerar tranquilizante ou sedativo, hoje eu uso muito mais sedativo do que tranquilizante. Os tranquilizantes ficaram meio que para as exceções. Estas exceções que eu citei hoje para vocês. Tirando essas exceções, dexmedetomidina vem muito bem e ajuda muito a gente a utilizar menos fármacos de indução e menos fármacos de manutenção anestésica, isoflurano ou sevoflurano e propofol. Ajuda muito nesse sentido. Então, a gente tem que avaliar sempre o paciente. É aquela sempre dica que eu falo, avalie sempre o paciente para saber exatamente o que você vai utilizar e como beneficiar o seu paciente, beneficiar a sua conduta anestésica para que você comande a sua anestesia. E a dica de ouro, para quem não está acostumado com DEX. Se você utilizou DEX no seu paciente e você se assustou com a bradicardia ou com a hipertensão induzida por ela,
e é um efeito que é esperado com a utilização dela, mas eu estou querendo focar mais na bradicardia. Não, eu vou ser enfático, não utilize atropina para reverter essa bradicardia. Não entre no desespero e aplique atropina nesse paciente. Por quê? Você tem um paciente que você entrou com uma dexmedetomidina, você induziu esse paciente a uma bradicardia, tá? Mas ao mesmo tempo você também induziu a uma vasoconstrição periférica e uma hipertensão sistêmica. Então agora esse paciente está hipertenso, farmacologicamente induzido, e você entra com uma atropina, um anticolinérgico, que vai ter um efeito adrenérgico, aumentando a frequência cardíaca. Com hipertensão, é uma bomba pronta para explodir. Tá? Então, se por acaso você ficar incomodado, efetivamente incomodado com a bradicardia, ou com, de repente, arritmias que estão acontecendo no paciente, e já aconteceu isso, de eu ter o paciente não tinha arritmia na avaliação pré-anestésica, eu fiz o uso da DEX e ele começou a me apresentar várias arritmias no trans, eu simplesmente, durante a anestesia, eu cortei o uso da DEX com o antipamezole. Ele melhorou muito da questão da arritmia, por questões óbvias, ele voltou a ficar com uma frequência cardíaca mais elevada, a pressão sistêmica dele reduziu um pouco, porque eu tirei o efeito da DEX. Mas não utilizem anticolinérgico quando o paciente estiver submetido ao uso da dexmedetomidina. Espero que essa dica e essa live tenham ajudado para aqueles que não conhecem a DEX e de repente começar a experimentar durante as suas anestesias, e vai me contando qual foi a experiência de vocês e se alguma informação dessa aqui de repente fez vocês olharem a DEX de uma forma diferente. Conta para mim.